Temos o primeiro vislumbre do grande vilão nessa segunda parte do mangá. O Rei Arthur age e agora o Ironside e o Pelegardes receberam o poder do caos, fazendo com que o sonho da Guinevere, com que a premonição dela esteja mais próximo de se realizar. Pois agora parece que todos os 4 males devem ter condições de enfrentar os pecados capitais ao lado do Arthur, que foi o que a gente viu ali na premonição da Guinevere, que é o que deve acontecer também no final da segunda parte. E além disso, nós também tivemos aí mais umas pistas daquela dúvida que todos os leitores têm faz um tempão, que é: o Arthur está sendo controlado pelo caos ou não? A gente vai comentar sobre isso, mas antes deixa aí o seu like. Se não for inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo aqui do canal e bora pra análise. Pra mim, esse capítulo mostrou ou reforçou porque que o Arthur é o melhor vilão que o Nakaba Suzuki já fez. Ele tem essa aura ameaçadora que faz parecer que nenhum personagem tá seguro ao redor dele, sem falar que ele é extremamente controlador e manipulador. Ele controla as pessoas através das maiores fraquezas delas. E nesse capítulo aí, gente, eles sabiam que eles iam esquecer das famílias deles depois de receberem o poder do caos. O safado, essa partezinha que ele cita aí, o nome do Diodra, é só pra confirmar se o Ironside lembrava ou não. E depois que ele viu que ninguém lembrava das suas famílias, ele dá esse sorrisinho aí, satisfeito com as próprias ações. E o Pelegardes, com isso, agora já não pode mais ser considerado um aliado, né? Agora ele e o Ironside viraram meio que Arthur Minions, tipo bolsonaristas de Camelot, esse tipo de coisa aí. Agora eles só servem ao Arthur e nada mais. E o Bertolep também deve ser outro, né? Ele provavelmente também não se lembra mais do... Não lembrei de alguns elementos do passado dele, não deve lembrar da família dele, das pessoas que fizeram ele aceitar esse poder para começo de conversa, né? Mas e a War Aldan, né? Será se ela é uma exceção? Será se ela se lembra do porquê que ela aceitou esse poder do caos? Eu acho que esse sorrisinho dela aí ao lado do Arthur nessa parte pode meio que dizer que ela tá a par de todos os planos do Arthur. E outra coisa, talvez o Arthur não teve problema em mostrar aquelas imagens na frente dela, porque justamente ela já deve lembrar. Ela deve ser diferente dos outros, né? Então não teria nem perigo mostrar aquilo pra ela, com a possibilidade de ela acabar se lembrando da família dela, né? Da pessoa que é especial pra ela. E sobre a verdadeira natureza da War Aldan, a teoria sobre ela ser o tesouro sagrado da Merlin acho que já foi por água abaixo, né? A gente teve a confirmação nesse capítulo que aquele lado não humano dela era simplesmente o poder do caos que o Arthur tinha dado pra ela. Então restam ainda as teorias sobre ela ser a Morgana, que seria a minha irmã do Arthur, ou ela ser a mãe da Merlin, que é a teoria que eu mais gosto, ela ser a mãe da Merlin. E eu acho que esse cavaleiro que apareceu nessa partezinha aí, que o Arthur mostrou, ele pode ser uma pista. Porque, ó, nessa visão aí tinha o Diodra, tinha a Fiona, que a gente sabe que são relacionados ao Ironside e ao Pelegardes. Esses dois homens, imagino que devem ser os irmãos do Bertolep, porque na versão do Bertolep do livro A Morte de Arthur, ele tem ali os irmãos dele, um deles se chama até Persante, o Cavaleiro Azul, que eu até imaginava que ia ser um dos 4 males, acabou não sendo, acabou sendo uma cavaleira branca aí. Então eu imagino que deve ser eles. Um deve ser o Persante, ou deve ser o Cavaleiro Vermelho, que eu não me lembro mais o nome, vindo aí do livro A Morte de Arthur. Agora o Cavaleiro deve ser relacionado ao War Aldan. Eu imagino que talvez possa ser, gente, até o Rei Uther, o pai do Arthur, ou algum personagem original. Como a própria War Aldan é uma personagem original, fica um pouco difícil dizer, né? Mas vocês se lembram daquela minha teoria sobre a Merlin ser a mãe do Arthur? Gente, se esse cavaleiro aí for o Rei Uther, não poderia ser a War Aldan a mãe do Arthur e não da Merlin? Aí vocês diriam, Arthur, nesse caso, nessa tua nova teoria aí, a War Aldan não seria a mãe da Merlin, mas sim do Arthur. Gente, é possível que seja a mãe dos dois. Sim, eu tô dizendo que isso faria do Arthur e da Merlin meio irmãos. O que também faria a Merlin não só ser uma adaptação do Mago Merlin, como também ela meio que exerceria o papel da Morgana aí na história, né? Que é de ser uma meia-irmã que é inimiga do Rei Arthur. Aqui no caso, em Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, ela seria inimiga do Arthur. Será, gente, que a Merlin vai ser a Morgana do Nakaba Suzuki? E é até interessante que o Arthur já tenha sido cotado como interesse amoroso da Merlin aí no mangá, porque em A Morte de Arthur, ele até chega a ter uma relação incestuosa com uma das irmãs dele, que é o que acaba dando luz aí ao Mordred. Já, né, claro que essa relação acabou acontecendo porque nenhum dos dois sabia da relação de parentesco entre eles. E aqui no mangá, acho que já deu pra notar que realmente pode ter rolado alguma coisa, nem que seja só um interesse entre eles, como a gente viu ali no caso do Arthur com a fadinha dele, né? Então pode ser aí mais um paralelo entre o mangá e o livro A Morte de Arthur. Aí você pergunta, Arthur, mas onde é que fica a Gawain no meio de tudo isso? Porque ela também faz parte da família, né? Pô, no caso ela teria que ser filha de uma outra irmã do Arthur, né? A gente sabe que normalmente o Arthur ele tem 2 irmãs, ou até em algumas versões até mais do que isso.
Então ela teria que ser a filha de uma outra irmã. Não teria como ela ser filha da Merlin, porque como é que ela se consideraria sobrinha de sangue do Arthur, sendo filha da Merlin, que nem conhece provavelmente essa relação entre eles, de parentesco? Então provavelmente não teria como ser. Então, só resumindo aqui as teorias sobre a Woraldan, a possibilidade de ela ser o tesouro sagrado da Merlin foi por água abaixo, não tem mais. Mas as outras possibilidades são ser, na verdade, a Morgana, ser a mãe da Merlin, ou ser a mãe do Arthur, ou do Arthur e da Merlin, né? Então, no caso, são até 4 possibilidades. Agora vamos para a velha pergunta: o Arthur está sendo controlado pelo caos ou não? Essa fala dele, o lado humano insípido de mim, até faz parecer que ele despreza o lado humano dele, né? Dá a entender que atualmente ele é mais caos do que humano, e o lado humano está ficando cada vez menor. Isso tira um pouco a responsabilidade das ações do personagem, né? Já que no caso o vilão não seria o Arthur, seria o caos. Mas ainda assim é uma possibilidade. Só que uma outra possibilidade interessante é que ele, para proteger Camelot, que é um reino que ele já perdeu uma vez, né? Ele abdicou do lado humano dele por vontade própria. Ele está se deixando dominar pelo caos porque quer, e quanto menos humano, mais poderoso ele se torna. Assim, o personagem acabaria tendo mais responsabilidade pelas ações dele, né? Porque mesmo que atualmente ele seja mais caos do que Arthur, mesmo assim foi decisão dele, né? Decisão que ele tomou. Da mesma forma que o Ironside e o Pelegard. Ele fez esse sacrifício aí pelo bem de uma coisa que ele preza muito, que é o reino. Mas é claro, em algum momento essa decisão aí sairia pela culatra. Acho que eu até gosto mais dessa possibilidade aí, né? E minha nota para esse capítulo é 9,4. O nome do próximo é Reunião. Imagino que já deve mostrar Percival e companhia se reencontrando. Eu espero que não demore muito tempo neles, eu tô ansioso para ver os outros. Acho que já pode mostrar o Tristan ali no Caldeirão de Anun, que é onde ele provavelmente está. E sabe uma pessoa que ele pode encontrar por lá, gente? A Merlin. Porque, assim, eu tava sempre pensando que a Merlin fugiu de Camelot, mas pode ser que ela tenha sido presa, né? Então, eles podem se encontrar por lá, e mesmo que eles dois nunca tenham se visto na vida, o Tristan vai reconhecer ela porque ele tem as memórias dos 7 pecados capitais, né? Que é aquele presente que o Golter deu pra ele no aniversário de 10 anos, né? No final ali dos 7 pecados capitais. E voltando ao próximo ali do Pelegard, não ser mais um aliado pra eles, sim, de fato, não é mais, mas o Diodra pode substituir ele como esse aliado que eles têm em Camelot, né? Como esse contato que eles têm em Camelot. Porque o Diodra, ele vai querer saber o que aconteceu com o pai dele, né? O pai dele provavelmente vai nem lembrar quem ele é. Então acho que o Diodra pode acabar se tornando um aliado por esse motivo bem aí. E coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse capítulo, o que vocês acham que vai acontecer nos próximos. E se vocês quiserem, gente, que todo mundo leia os comentários de vocês, considerem se tornar membros do canal para vocês participarem da sala de análise, que é basicamente vocês analisando os capítulos junto comigo, né? Vocês vão mandar os comentários de vocês sobre determinado capítulo, e eu vou ler aqui no vídeo mesmo e comentar em cima disso e teorizar em cima disso. Aqui nesse vídeo não teve sala de análise, mas é porque o membro do canal ele sumiu, ele não mandou comentário nenhum, então dessa vez não teve. Mas vocês podem se tornar membros do canal e no próximo vídeo já vai ter aí os comentários de vocês analisando o capítulo junto comigo, beleza? E tchau, um beijo, até a próxima.